Isso, é exatamente o que vocês viram no título. O melhor arco de Sakamoto Days, e eu vou trazer aqui um resumão pra vocês. Basicamente só aqui, contextualizando pra vocês o que é que tá rolando. De forma resumida, tá rolando aqui uma exibição dos assassinos do século em um museu. Vai ter muita gente e assassino, inclusive o chefe da Order, e sim, a Ordem inteira vai estar lá. Pra arruinar a situação, simplesmente o Slur e seus amiguinhos vão lá pra tentar matar ele. Claro, por último, mas não menos importante, o Sakamoto e os seus amiguinhos também estão indo lá pra tentar pegar o Slur. No fim, todo mundo se enfrenta e rola várias lutas assim épicas dentro do mangá, e como eu disse, eu vou resumir aqui as principais lutas. Inclusive eu acho que eu deixei sem aqui a luta do Shishiba, mas eu posso trazer em um outro vídeo. Enfim, deixa o like, se inscreve pra mais e vamos embora logo pro vídeo. O Nagumo é muito foda. Eu realmente tinha achado que ele tinha ido de arrasta pra cima. Bom, basicamente pra quem não tá entendendo nada, tava rolando aqui a luta entre o Gaku e o Nagumo, que é um dos atuais assim mais poderosos e fortes da obra de Sakamoto Days. Os dois então começaram aqui com uma luta bastante equilibrada, com uma leve vantagem pro Gaku, já que o mesmo pensa, ele não é tão poderoso como eu, mas em termos de velocidade estamos empatados. Só que no momento da luta o Gaku percebe que o Nagumo tinha aumentado o seu ritmo. Ele mesmo diz, bem, ainda posso ver seus movimentos, seus ataques são bem visíveis. Bom, o Nagumo arremessa aqui um dado que simplesmente distrai o Gaku e fatia ele de várias formas possíveis. Daí pra frente a humilhação começa do Nagumo pra cima do Gaku. Mesmo ele utilizando tudo pra cima do Nagumo, ele claramente fica na desvantagem. Pra vocês terem uma noção, o único momento que o Nagumo iria levar um único soco do Gaku, ele simplesmente desvia, utiliza isso pra dar um outro ataque. Naquele momento então o Gaku tenta acertar aqui o seu martelão pra cima do Nagumo, que defende utilizando a sua espada. Porém, com apenas um movimento o Nagumo consegue acertar o Gaku utilizando uma espada invisível, que só pode ser utilizada apenas uma vez, já que depois ela fica marcada de sangue, né? Mas enfim, o Gaku agora estava numa situação muito complicada e ele só possuía alguns segundos de vida. Então ele parte pro tudo ou nada, falando uma speedrun mortal. Ele então parte pra cima do Nagumo utilizando toda a sua velocidade ao máximo, já que ele possui alguns segundos apenas. Acerta ele diretamente, fazendo com que ele quebre e entre dentro desse carro. Nem deu tempo dele respirar, então o Gaku aparece quebrando o teto, entrando lá dentro, tentando atacar ele. Um ataque direto e preciso, porém o Nagumo consegue desviar. Naquele momento a única coisa que restava pra ele é sair fugindo do Gaku, já que ele não aguentava essa velocidade por muito tempo. No último instante, os dois partem pra cima um do outro na velocidade máxima. Tô cortado aqui mostrando o Sakamoto o que tá acontecendo com ele, e ele tava lá fugindo. No momento que ele vira pro lado e vê simplesmente o Nagumo todo perfurado, enquanto o Gaku vai ao encontro do Slur. Sim, exatamente, o Nagumo teoricamente já foi de arrasta pra cima, porém Sakamoto sente aqui uma das suas veias pulsando ainda. Então eles começam aqui um processo de reanimação. Só que daí por um deslize eles percebem que tem uma cicatriz no braço dele, muito parecida com a do Gaku. Eles param completamente com a reanimação, e então é revelado quem tinha virado o espetinho era o próprio Gaku. O Nagumo tinha derrotado ele, colocado um disfarce para com que ninguém reconhecesse, então ele assumisse o lugar do Gaku. O próprio Slur nem sequer percebeu isso. Então o mesmo se aproveita de toda essa situação e assassina o Slur. Bom, a continuação vai ter que ficar para um próximo vídeo. Se vocês querem que eu trago aqui, é só deixar o like, comentar aí embaixo e me seguir pra mais. O Shin é o mais inteligente de Sakamoto. Ele conseguiu bater de frente com um cara aqui que é extremamente mais forte e poderoso do que ele, sem os seus poderes. Basicamente ele tava aqui num X1 contra esse cara, que é o Haruma, e pra quem não sabe, ele luta utilizando movimentos e regras de esportes da vida real. Por exemplo, isso aqui, né, que é o handball, aonde o próprio Shin admite aqui, eu claramente não estou no nível dele, e nessa altura do campeonato ele já não podia mais utilizar os seus poderes. Foi aí que ele utilizou mais de 1000 QI e simplesmente percebeu que esse cara só utiliza movimentos e regras de esportes, etc. Então se ele percebesse o movimento que ele iria fazer e de qual esporte que ele tá utilizando, ele tecnicamente conseguiria prever o movimento desse cara e simplesmente meter um socão na cara dele. Durante a luta, o Shin pergunta pro Haruma por que ele luta dessa forma. Ele explica que se eu só apenas matasse as pessoas, seria injusto. Pegue eu e você, por exemplo. Físico, atletismo, talento pra matar, carisma. A diferença é imensa de tantas formas. Então o negócio pra ficar mais equilibrado, ele tenta lutar no estilo de forma mais justa, dentro das regras dos esportes, pra assim dar um gostinho a mais pra ele. E de qualquer forma, por mais que o Shin tava conseguindo prever quais esportes que ele tava utilizando pra luta, ele tava sendo amassado de todas as formas possíveis. Foi então que ele chamou o Haruma para uma partida de sumo. O único requisito que o Haruma colocou é que simplesmente quem sair do círculo morrerá. Os dois começam aqui então a partida no ataque, vindo pra cima. O Shin obviamente iria trapacear, ele não iria seguir as regras. Ele arremessa uma daquelas bolinhas do Seba, onde congela tecnicamente a fonte inteira onde eles estavam lutando. E no momento que ele poderia dar um ataque final, aquele movimento não funcionou. E então quem iria dar o ataque final seria o Haruma pra cima do Shin. Naquele momento ele não conseguiria desviar, porém alguém dispare na cabeça do Haruma, e então ele congela. E o Shin então utiliza seu último soco, dando diretamente na cara dele. Então tecnicamente ele acaba vencendo o Haruma nessa disputa. Queria entender que os poderes do Shin acabaram voltando assim no último instante, então quando ele falou para, ele conseguiu paralisar literalmente o corpo do Haruma e tecnicamente ganhando. A aberração do Takamura tá de volta e veio humilhar todo mundo ao mesmo tempo, incluindo o Sakamoto. Basicamente quando o Nagumo atacou o Slur, ele
ele não havia morrido. Pelo contrário, ele assumiu aqui a personalidade da AKO. Naquele momento, obviamente, o Nagumo fica sem entender nada, enquanto ela tá lá, né, se explicando. Caramba, o que tá acontecendo? O presidente então diz, mate ela agora, caramba. O que é essa conversa fiada? O que está fazendo dentro do Kei? Você morreu há algum tempo, eu vi. Naquele momento, do nada, o Sakamoto chega desmaiando ele. O mesmo pede desculpa, falando que tinha confundido com o Uzuki. Enfim, os três começam a conversar aqui sobre os velhos tempos, tentando explicar pro Nagumo o que tá acontecendo. Ela explica que ela é tipo uma AKO criada pela memória desse cara. No caso, criada pra proteger o próprio Uzuki quando ele desmaiasse, alguma coisa do tipo, ela sumia. Explicando que o Sakamoto não poderia e não consegue matar o Uzuki. Já o seu segundo plano, no caso Nagumo, não consigo acreditar que você não tinha parado pra pensar que o coração está no lugar errado. Naquele momento eles percebem uma porta se abrir em câmera lenta e você já sabe o que isso significa. Enquanto aqui basicamente alguns espiões que estavam infiltrados na AJA, no caso pertencendo ao Slur, ouviram alguma coisa dentro do banheiro. Na dúvida eles só meteram bala pra, né, eliminar quem tivesse ali dentro. No momento que ele iria checar, bom, alguém segurou e puxou ele. E simplesmente um corte extremamente forte, eliminando ele, e não só ele, mas todo o banheiro, sim, o Takamura. Todos eles ficaram cagando de medo, então eles tentaram atirar, só que perceberam que de nada adiantaria. Um piscar de olhos, quem atirou já havia ido de F. O próximo a apontar a arma perdia o seu braço, e o único poupado foi o que estava no cantinho chorando com medo de morrer. E agora ele estava vindo a caminho de toda aquela confusão, então ele pulou no meio dos três e saiu rushando. Vamos lá, já deixem aí seus palpites de quem não leu, quem que vai vencer essa luta. O Nagumo não tancou o Takamura, e agora só sobrou o Sakamoto pra fazer um X1 com essa aberração. Com certeza não vai ser nada fácil. Basicamente, depois do Takamura ter pulado no meio de todo mundo, todos tentaram atacar ao mesmo tempo pra eliminar o mais rápido possível, porém, com apenas um movimento, ele bloqueou todos os ataques. Ele mal havia desbanhado a sua espada e todo mundo saiu correndo. Então, com apenas um movimento, guardando a sua espada novamente, nós vemos aqui que o Slur foi sim atingido brutalmente. O Sakamoto então se pergunta, fizemos alguma coisa pra deixar o Takamura bravo desse jeito? Nagumo explica que fomos marcados como alvo de extermínio classe A. Para o Takamura, somos apenas inimigos. Naquele momento, eles nem sequer perceberam que o Takamura já estava atrás do Nagumo. O Sakamoto iria tentar fazer alguma coisa, mas não deu tempo. Ele foi completamente varado. Pois que ele foi atingido antes mesmo dele cair no chão, o Sakamoto já apareceu atrás do Takamura tentando acertá-lo, porém, ele foi mais rápido e tentou acertar de volta. Ele aparece de surpresa e atinge o Takamura em cheio, mandando ele pra longe. Porém, ele se aproveita de todo esse impacto que ele recebeu nesse ônibus e então direcionou pra ir pra frente completamente, aparecendo atrás do Sakamoto muito rápido. Sério, ele voou alguns metros de distância e já está aqui. Ele desbanha sua espada rapidamente, o Sakamoto pula, até porque aquele corte cortou uma coluna inteira de concreto. Ele aproveita o salto para tentar pegar a cabeça aqui do Takamura, só que o mesmo já havia defendido e desbanhado a sua espada novamente, ou seja, mais outro corte gigantesco, destrutivo, etc. Porém, ele já tá ficando desgastado e também um pouco ferido, e vai ter que encarar de frente o Takamura mesmo assim, sozinho, enquanto diz, comparado a quando eu estava na Order, ou seja, o Prime do Sakamoto, o Takamura tá muito mais forte atualmente. Enquanto isso, para melhorar a situação, o Gaku está vivo. Ele tremeu aqui a mãozinha, já ele vai entrar na luta também. O Sakamoto perdeu pro Takamura. Assim como o Nagumo, ele não aguentou a aura do Takamura e ficou aqui parecendo um, sei lá, todo acabado. Onde parecia uma luta bastante equilibrada. O Sakamoto tentava alguma coisa, o Takamura desviava, e o contrário, pelo incrível que pareça, também acontecia. Foi quando o Sakamoto percebeu que teria que ter uma estratégia. Depois de alguns golpes, o Sr. Takamura sempre volta a embanhar sua espada. É o grande problema. Eu preciso pará-lo antes que ele desembanhe ela. E ele basicamente meteu o pezão aqui pra ele não conseguir desbanhar, só que daí então não adiantou, já que ele usou a outra mão pra tirar a bainha da espada. E então, um corte limpo e pulverizador que só o Takamura consegue fazer nesse verbo. O Moto então parte pro tudo ou nada, metendo um monte de golpes aqui pra cima do Takamura, que desviou de todos. Porém, ele consegue pegar aqui uma fita, enrolar o Takamura e meter um chutão, lançando ele pra cima. Só que de nada adiantou, ele lá de cima desbanhou sua espada e acabou com o Sakamoto. Então, tudo era encoberto por fumaças devido a toda aquela explosão e bagunça. Naguma havia resgatado o Sakamoto, dizendo, não se mexa, abafe sua hostilidade o máximo que puder. Já que o Takamura é super sensível à hostilidade e antagonismo, a visão dele é bem ruim, então duvido que consiga nos ver agora. Só que aparentemente de nada adiantou, ele apareceu nas costas deles, porém ele percebe algo ainda pior e mais perigoso do que o Sakamoto vindo ali no canto, que é simplesmente o Gaku que chega falando que vai acabar com esse vovozinho. Não só ele, mas também o Haruma vai ajudá-lo. O Takamura perdeu. Essa é a maior mentirada que já aconteceu em Sakamoto Days. Basicamente, quando o Takamura tava enfrentando mais de 5 ao mesmo tempo, e um deles era o Gaku, ou seja, ele teria que enfrentar um cara assim, bem birutinha das ideias. Inclusive sim, o
mesmo tinha conseguido quebrar a ponta da espada do Takamura. Então, pegando ele pelo colarinho, indo pra cima com tudo, conseguiu desferir um golpe na lateral da cabeça dele. Porém, se sacrificando, porque o Takamura aproveitou todo esse movimento pra furar ele. Ou seja, ele deixou. Então, ele virou aqui pro Sakamoto. Então, em questão de segundos, melhor dizendo, milissegundos, ele havia cortado tanto Nagumo quanto o Sakamoto e deixado absolutamente todos no chão. Porém, o único de pé era o Slur, que não tinha tomado muitos danos. Ele estava extremamente assustado, com muito medo do Takamura. Então, ele se perguntava: quem é você? Desapareça. Tanto que o Takamura ia acabar com aquilo ali de uma vez por todas. Ele é atingido, ou seja, já era. Basicamente, o Slur havia roubado a sua espada, cortado ele completamente em apenas um movimento, mais rápido do que o próprio Takamura, deixando ele ali no chão. Sim, acabou. O Takamura se foi de F assim do nada. Isso aconteceu por basicamente aqui, né? O Sakamoto explica: para superar o estresse extremo ou uma experiência chocante e lidar com uma dor insuportável, o Slur pode ter criado uma nova personalidade. Pela maneira que ele tá agindo, inclusive murmurando igual o Takamura, ele criou uma personalidade do próprio Takamura em si. Então, analisando absolutamente isso, com certeza ele é atualmente o ser mais poderoso e mais forte de Sakamoto Days, com certeza. Agora o Sakamoto e os seus amigos estão completamente ferrados.